Saudações a todos os apreciadores do programa Tocando Oculto. Aqui é José Alves, em mais uma sessão de feitiçaria, diabolismos e sortilégios. E o tema hoje é O Mistério do Duplo, o lado oculto do Ka. Tema fundamental para o entendimento da civilização egípcia como um todo e da glória secreta de sua magia. E as fontes bibliográficas são As Origens do Egito, de Jean-Louis Bernard, editora Bertam Brasil, edição portuguesa, e Dicionário do Insólito e do Fantástico, de Jean-Louis Bernard, editora Le Dauphin, edição francesa. Vamos ao tema. Duplo, o Ka dos egípcios, o doppelganger das tradições populares alemãs, entidade paralela ao eu, o elemento dinâmico do inconsciente humano, frequentemente confundido com a sombra e a alma. Na concepção egípcia, a personalidade é dupla. O eu constitui apenas a metade, a outra metade é o Ka. No homem moderno, vítima de uma certa evolução regressiva, não há mais contato telepático entre o eu e o duplo, o que faz com que sintamos como se tivéssemos sido amputados e que nos autoanalisemos procurando no mundo exterior o reflexo de nosso duplo. Os egípcios eram conscientes da existência paralela de seu Ka, daí resultando os aspectos suprarreais de sua civilização. No curso da evolução, ou da involução recente, zonas importantes do cérebro ficaram adormecidas, caindo em estado permanente de sono. Há uma falha de comunicação entre o eu, o duplo e a sombra, exceto quando se está mergulhado em um sono profundo. É necessário uma acesse, uma praxis mágica para restabelecer as conexões e poder senti-las funcionar quando se está desperto. É somente na hora da morte que o homem moderno descobre seu duplo, que ele geralmente toma ou por seu anjo da guarda, ou que em certo sentido ele o é, ou por um parente ou um amigo. Na verdade, ele está confrontando-se com seu próprio outro. A estatuária egípcia mostra o Ka nascendo ao mesmo tempo que o eu. Vêem-se dois bebês gêmeos exatamente iguais, embora se trate de uma só pessoa. Nos hieróglifos, o Ka tem o aspecto de uma silhueta de branco, em razão do caráter suprarreal e espectral do duplo. Braços levantados, ou então o sinal mostra dois braços com as mãos erguidas, alusão à natureza magnética do duplo. A força magnética é captada e distribuída pelas palmas e pelos dedos, e essa atividade é própria do duplo em nós. A noção pode ser considerada sob três aspectos diferentes. O duplo é equivalente a, simultaneamente, uma entidade, uma supraconsciência e a soma do magnetismo pessoal. Primeiro, é por conseguinte uma entidade, como eu e a sombra, uma personalidade das profundezas. No sono total reparador e também na morte, o eu se funde no duplo. No estado desperto, há ruptura de contato. O duplo funciona então como entidade separada, embora habitando o mesmo corpo, que ele ultrapassa com suas antenas. E mesmo por um fenômeno de semiprojeção à distância. Em nossos estados de ausência, devaneio vago causado pela concentração em um objeto inconsciente, o duplo é projetado, mas por sua própria iniciativa, e ele assim procede em razão de uma preocupação. Os intuitivos sentem a aproximação de uma pessoa amiga, até seu perfume, como se o duplo da pessoa a precedesse. Descobrir a vida de seu duplo é descobrir sua própria natureza profunda, astrológica e seu destino. É descobrir também o único aliado válido na luta pela vida e sobrevivência. Fundamentalmente, o duplo representa o elemento dinâmico do inconsciente. À noite, ele flutua horizontalmente, acima do corpo, ou se evade, levando com ele a soma magnética que nós abrangemos, para investi-la em sua ação. Quanto mais o sono for profundo e os olhos estiverem vazios, mais o duplo se desligará. Ele participa à sua maneira da luta de todos os dias, e seu papel é o de um anjo da guarda.
corrigir os erros do dia, conservar seu gêmeo na linha de seu destino, ou para ali trazê-lo, subtraí-lo da ação dos egrégoros, liberar suas oportunidades. Ele provocará fatos aparentemente acidentais, mas de importância fatal no sentido grego, sobretudo em período de crise mística, encontros decisivos em relação à evolução pessoal, descoberta em momento oportuno de um livro filosófico. Os encontros chaves preparam-se no plano dos duplos, mesmo o amor, um trabalho de reajustamento de comprimentos de ondas à distância, permitirá o amor súbito, desde o primeiro contato direto. Durante o dia, o duplo age imóvel no corpo, por um mecanismo de telepatia, que é uma ponte entre nosso inconsciente e nossas relações. À noite, ele pode viajar para longe, embora no interior de sua dimensão, onde a distância e o tempo não têm mais o mesmo valor. Os duplos se aliam ou se combatem. Há duplos usurpadores, que apreendem por osmose o magnetismo daqueles que dormem, mal garantidos por sua sombra guardiã. Outros vão recuperar o fluido perdido. O magnetismo humano não é mais bem repartido que o dinheiro. Todos os fenômenos de atração e de repulsa, simpatia, antipatia, dizem respeito ao magnetismo, portanto ao duplo. O sexto sentido, a intuição, a premonição, também fazem parte dele. Para se ter uma intuição, é necessário ser médium, pelo menos ocasionalmente de seu duplo. Os animais, que também têm duplo, exploram melhor esse sexto sentido. Ligados ao magnetismo terrestre, pressentem os cataclismas eminentes. O duplo é, por último, nossa verdadeira personalidade, opinião dos egípcios, a mais completa, a mais livre, e além disso, a alegria e o sofrimento são mais intensos no nível do duplo. Em estado de sono profundo, quando há fusão entre o eu e o duplo, experimentamos com uma acuidade paradisíaca todas as emoções oníricas. No tantrismo, a vida erótica passa progressivamente para o plano do duplo, à proporção que se desenvolve a introversão da sexualidade. Segundo, deduz-se daí que quando se trata de um ser humano frustrado, falta consistência ao duplo. Ele é tão instável como o eu da pessoa, nebuloso. Sua tendência é então de satelizar-se em duplos fortes, concentrados, capazes de iniciativa, o que faz a pessoa ela mesma em relação à sua família e a seus patrões. Quanto ao ser evoluído, tendo sem dúvida alguma vidas anteriores atrás de si e sob a influência da ascese, yoga, por exemplo, o duplo corresponderá a uma supraconsciência, em lugar de não ser mais do que um sono, flutuando ao redor de zonas adormecidas do cérebro. O duplo, tornado entidade, desperta e implanta em pontos precisos do cérebro que ele tira de sua letargia. A pessoa experimenta essa mutação no decorrer dela. Vibrações extenuantes que afetam até mesmo o globo ocular, a fronte e o ouvido interno, pois o duplo, em seu plano, disporá de sentidos, entre os quais uma certa vidência suprarreal, uma clareaudiência e uma telepatia. Os pontos de apoio do duplo no cérebro são difíceis de localizar, eles variam. No Ocidente, esses casos de despertar, considerados raríssimos, podem contar-se nos dedos de uma só mão. O mesmo também é válido para o Oriente. A evolução interna do duplo se acompanha automaticamente de uma evolução paralela da sombra, com sua fixação no cérebro e a criação de uma infraconsciência. Na morte, o eu desaparece. Depois desperta no interior do duplo. Entre os egípcios, a expressão passar a seu cá ou atravessar o espelho significava morrer. É a primeira metamorfose post-mortem da consciência. Mas o duplo é mortal. Ele se decomporá ao mesmo tempo em que o morto, salvo em caso de mumificação ritual, desde que a consciência tenha sido absorvida pela alma. A iniciação, que consiste na experimentação direta de outros estados de existência por transferência da consciência no duplo primeiramente, não é realizável, a menos que o duplo, como supraconsciência, seja capaz de dirigi-la como seu próprio mestre. Ela abrange o trajeto do transe, da letargia
e se estabiliza na catalepsia, o simulacro da morte. Terceiro, a supraconsciência do duplo tem como corpo uma massa vibratória de natureza magnética. No estado de sonambulismo, essa massa vibratória tende a sair do corpo, mas só o consegue imperfeitamente, arrastando o corpo atrás de si. A relação com o magnetismo terrestre é evidente, pois o ímã age sobre o magnetismo humano. Certos curandeiros tratam o duplo de pessoas doentes com passes magnéticos, esperando atingir por repercussão o organismo biológico. O mesmo se dá em todos os processos autênticos de feitiçaria, quando o feiticeiro age sobre uma efígie, capturando o magnetismo do duplo e agindo sobre o corpo terrestre. A evolução, construção do duplo, se lê em uma das linhas da mão, a linha da intuição. Esta prolonga o dedo mínimo, o auricular. À medida que o duplo se condensa magneticamente, que se implanta no cérebro e se transforma em entidade, os diversos pedaços dessa linha tendem a se reunir, transfigurando-se no signo vivo do corpo incorruptível, mais além de todas as eternidades. Tais são as palavras da velha serpente.